Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja, onde estamos estudando cartas escritas para a igreja. E hoje nós continuamos a segunda epístola à Igreja de Corinto, né? Fica aqui o lembrete, se você ainda não foi fazer a tarefa de casa ainda, de assistir, né, o panorama sobre a epístola de 2 Coríntios, né? Faça isso, o canal do Bible Project em português é sensacional e eu sou pessoalmente grato por esse conteúdo que eles têm traduzido e tornado disponível. Então, tendo dado uma olhadinha, vamos continuar no capítulo 2. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Isso é um parênteses, a última visita foi dolorosa e ele não queria que fosse outra assim, porque os coríntios já estão desanimados. Pois se eu os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar. Estava confiante que em todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Parênteses, né? A gente precisa lembrar, muito do que algumas pessoas querem viver, chamado de amor, não é amor, é na verdade um sentimento egoísta de se estar confortável no relacionamento que você tem com a pessoa. O verdadeiro amor, ele nos faz passar pelo desconforto do confronto, porque nós, né, temos que batalhar pela verdade, o verdadeiro bem-estar de quem queremos bem, de quem amamos. Então, né, Paulo traz esse lembrete, ei, a gente está tretando, né, a gente está tocando nesses pontos dolorosos porque eu amo vocês, e isso é necessário para o seu crescimento. Um dos dramas que nós vemos em 2 Coríntios é que a igreja de Corinto começa a desenvolver um certo desprezo por Paulo e gostar de outras pessoas, né? Às vezes visitantes, né? Quando, né, existe uma diferença, a gente aprende com o próprio Paulo que tem mentores e pais. Às vezes tem muitos mentores, mas poucos pais, né? Então muitas vezes o mentor, ele pode ser aquele tio legal que passa, dá uma encorajada e tá tudo bem, mas o pai é quem fica para lidar com, né, criar aquela criança com as dores, com as dificuldades. E isso é um papel necessário. Então nós precisamos lembrar que no verdadeiro, né, desenvolvimento vai se ter o desconforto, né? E a gente às vezes tem que ser confrontado e exortado para que possamos crescer verdadeiramente, né? Nenhum cristão que tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo vai viver, né, uma vida sem disciplina. Deus nos disciplina, Deus nos corrige, nos exorta e nos orienta. É importante entender que no ministério da igreja local, os ministérios da igreja local, isso é necessário também. E ele já pega esse gancho das mágoas para falar sobre o perdão. No versículo 5, ele continua dizendo: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está tocando aqui em algum ponto, né, complicado, alguém que, né, magoou o resto da comunidade. Ele está falando, ei, o castigo que vocês deram para ele já deu, né? Agora está na hora de perdoar para que ele não esteja em excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Outro parênteses importante aqui, né, falando do perdão, é algo indispensável no nosso meio. Nós precisamos perdoar as pessoas, né? Precisamos sempre perdoar as pessoas. A verdade é que Jesus, né, ele conta essa parábola que nos explica muito sobre como deve ser a vida perdoadora do cristão. Ele conta a parábola de um servo que devia uma quantidade absurda de dinheiro a seu senhor. 10.000 talentos, para você ter noção, né, o talento ele pesa entre 60 e 90 libras de ouro, né, pesava na época. Libras são que 60, então seria entre 30 e 45, algo entre 30 e 50 quilos de ouro, né? Sendo o quilo de ouro hoje vale o quê? Uns 25 mil dólares, mais ou menos. Então, quando a gente está falando de 10.000 vezes 25 mil dólares, isso vai dar quanto? 250 mil?
$250 mil, a gente está falando de uma dívidazinha, né, do que? Uns 1,5 milhão. Então essa é a dívida. O lance que 10 mil talentos são 204 toneladas métricas de ouro. Isso seria mais ou menos o equivalente a 60 mil denários, sendo, né, um talento era mais ou menos 6 mil denários, então deixa essa dívida em 60 mil denários, sendo o salário de um trabalhador comum 1 denário por dia. Então, aos olhos de todo mundo ali, né, isso é uma dívida impagável, né? Não tem que fazer uma quantia absurda de dinheiro, né? Até um cara que era um governador ia ter uma dificuldade de pagar uma dívida como essa. Então, todo mundo entende que é uma quantia absurda e que esse servo, né, ele é perdoado, e assim que ele sai, ele encontra um cara que deve ali algumas semanas de trabalho para ele. E ele joga esse cara na prisão. Quando o Senhor, que perdoou ele a dívida impagável, fica sabendo disso, ele manda trazer esse servo e fala: como é que é? Eu não te perdoei uma dívida muito maior do que isso, para você ir querer jogar quem te devia muito menos na prisão, né? Tipo assim, você não deveria ter estendido o perdão que você recebeu? E aí, esse servo é jogado na prisão. Nós precisamos entender que nós fomos perdoados uma dívida impagável por Cristo. Então, nós devemos a todo o perdão, porque não existe uma ofensa que possa ser cometida contra nós, que consegue ganhar da ofensa que nós cometemos contra Cristo. Devemos às pessoas o perdão, e ele traz esse lembrete à comunidade, dizendo: ei, você precisa se lembrar de perdoar aquele seu irmão. Ele pisou na bola, eu já perdoei, vocês têm que perdoar. Então, né, Paulo não abre muito sobre qual que é o drama, o que foi que essa pessoa fez pisando na bola, mas sabemos que as pessoas estão chateadas com ele. E o último parênteses importante dessa parte do texto, eu acho muito legal ele dizendo que nós não ignoramos as intenções de Satanás. É isso. Né? A gente vê muito cristão, gente, que vive de uma maneira tão supersticiosa, às vezes caminhando quase numa fé que é alheia à fé cristã, né? De pessoas que tratam Satanás supersticiosamente, né? Tem medo, não pode falar o nome, não pode pôr o S com a letra maiúscula. Tipo, gente, não é o nosso Senhor muito maior, né, do que Satanás? Então, né, esse é um medo desnecessário, né, que não faz sentido. O que nós não podemos fazer é ignorar as intenções de Satanás. Nós precisamos ter a tenacidade de uma serpente para lidar com a antiga serpente. Precisamos, né, muitas vezes nos colocar no lugar do nosso inimigo e pensar o que é que ele queria. Uma leitura extraordinária é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que é uma ficção justamente de um demônio, né, escrevendo cartas ao seu discipulador, o demônio responsável. E é muito doido você ver nesses padrões demoníacos de coisas que enxergamos nas escrituras, que vem ali, a ficção é muito derivada do que são princípios espirituais. É uma sensação muito ruim no livro, quando você vê os demônios, né, preparando uma armadilha para quem eles estão lá incomodando, tentando, atrapalhando, e você perceber na sua vida momentos onde você caiu nessa armadilha de maneira semelhante. Então, né, é muito doido, o livro é muito legal, mas nós não podemos ignorar as intenções de Satanás. Ele continua no versículo 12, agora vamos ler do 12 até o 17, concluindo o segundo capítulo. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Parênteses, né? Ele está falando de novo, ainda tocando no assunto da mudança dos planos, que as coisas ainda dele, a Macedônia, não foram como ele esperava. Então, ele queria ter passado em Corinto, né? Mas não acabou não dando certo. Ele está contando um pouquinho do que aconteceu, né? Outra coisa, gente, isso aqui é uma parada que me desespera um pouquinho. Eu sou o tipo de pessoa, né, com a minha família, eu gosto muito de estar posted, de estar atualizado. Eu e minha esposa, a gente vai trocando mensagens quando a gente não passa o dia junto, tipo, tô em tal lugar, tal coisa tá feita, voltando pra casa, né? Eu gosto desses updates. E eu fico pensando como é que seria pra mim nessa. Imagina, você vai pra Troade procurar o Tito não tá lá, não tem como você ligar pra ele, não tem como escrever uma mensagem. Cara, achar as pessoas devia ser muito difícil, né? Eu já tive algumas experiências onde, né, não tinha celular, não tinha sinal, e a gente tinha que encontrar pessoas do jeito old school, ou, né, se locomover com mapas, e é muito legal, você vê que tem como, né? Mas é muito diferente do como a gente está acostumado a fazer isso rápido, né? E sem ficar preocupado. Então, outros tempos, né, que o apóstolo Paulo vivia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto?
Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo já está tocando num assunto que é sensível ao longo da segunda epístola de Corinto, que lembra que a gente falou que eles estavam tendo um certo desprezo por Paulo, porque tinham outros, chamados por ele ironicamente de superapóstolos, pessoas que estavam numa condição, um status social melhor do que de Paulo, que era pobre, sofredor, preso, apanhando. Paulo não era muito que a maioria das pessoas olhariam, encontrariam assim o exemplo de vida, porque ele estava apanhando pelo evangelho em todos os lugares. Ele vai trazendo um lembrete de que essa vida que nós vivemos em Jesus, nós não vivemos visando lucros. E isso, vamos terminar aqui com esse parênteses, lembrando que nós vivemos pelo propósito de ir e fazer discípulos, batizar esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinar a guardar todas as ordenanças de Jesus, e isso nós fazemos por incumbência. Nós não vivemos pela oportunidade que o Evangelho traz, é o propósito que é inegociável de obedecer a Cristo. Dito isso, no próximo episódio leremos o 3º capítulo da segunda carta à igreja de Corinto, mesmo que quando ela foi escrita não tinham capítulos, os capítulos e versículos são um acréscimo recente para a nossa referência. Originalmente eles não eram assim. Mas semana que vem nos vemos no 3º capítulo. Deus te abençoe. Não se esqueça de transmitir e conversar aí com a nossa comunidade nos comentários o que foi nesse episódio que mais falou com você. Eu quero ler e poder interagir com vocês nos comentários. Mesmo se eu não conseguir na correria, você sabe quem vai estar nos comentários com certeza. É o Daniel Condé. Valeu, nos vemos, a gente fala no próximo episódio e conversamos aí nos comentários qual foi o ponto mais tocante desse segmento da carta. Deus abençoe. Tchau, tchau.